Agora, aqui, esse comentário. Pronto, já estou pelo Instagram também. E quem for chegando vai se comunicando. Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, Júlia! Boa noite! Nossa, que coisa boa a gente estar juntas. Que coisa mais boa a gente está conseguindo conversar hoje. Gente, hoje é um momento muito especial, porque nós vamos, pela primeira vez, até onde eu sei, conseguir conversar sobre autoestima, deficiência e autoimagem. E eu acho muito interessante porque a maioria das vezes que eu escuto falar sobre autoimagem e autoestima, a gente não tem a deficiência. E eu acho que acaba sendo um tipo diferente, né, de invisibilidade. E é uma alegria muito grande estar aqui com a Júlia, da gente conseguir conversar, tá, de certo modo aqui no Instagram dela também, ver vocês aqui no Jobisco Si também. E Júlia, você quer começar? Podemos sim. Vou dar um oi para o pessoal que está no Instagram. Gente, esse link que está fixado é porque nós estamos transmitindo pelo YouTube também, né? Até já vi que a Aninha entrou no YouTube. E só concluindo o que você estava falando, é muito isso. Toda vez que a gente fala sobre autoimagem, sobre autoestima, tem muito essa percepção da visão. Sim. Do que é que eu estou vendo, só que ela vai muito além disso. É de como eu percebo, não só o outro, mas também de como eu me percebo. E isso vai além do que eu vejo, né? Até porque quando a gente fala sobre autoimagem, é a percepção que eu tenho de mim. Só que nunca é uma percepção isolada. Existem alguns filósofos que falam que nós somos uma coxa de retalhos. Quando alguém diz, você tem os olhos do seu pai, o cabelo da sua mãe, a estatura da sua irmã, se comporta como um tio, como um amigo. Então nós vamos internalizando isso, sobretudo quando nós somos pequenos. Então até os 12 anos, nossa personalidade vai ali sendo formada e moldada de acordo com o ambiente que nós estamos inseridos. É onde desenvolvem a maior parte das crenças, é onde nós desenvolvemos medos ou coragens, é onde nós vamos desenvolvendo a forma de agir. E também a nossa autoimagem. Então, a autoimagem é a percepção que nós temos de nós, porém, tem o dedinho do outro nessa autopercepção. Né? De onde é que vem, exemplo, o nariz tem que ser afilado e empinado. Por que isso? É uma percepção que veio de mim, eu acordei um dia de manhã e disse, meu nariz tinha que ser afilado e empinado, ou será que foi um marketing, que foram padrões de belezas que foram estipulados e a gente foi acreditando? Então, tem muito essa questão por trás. Sim. E quando a gente pensa sobre isso, colocando a deficiência na mesa, a gente tem uma inserção de muitos valores negativos associados a esse corpo com deficiência. Esse corpo que, trazendo aí bem para a origem da palavra, né, esse corpo defeituoso, que deu errado. E aí o nó fica muito maior. Porque a deficiência, ela também está, não a deficiência em si, mas os recortes que eu vou ouvindo a respeito de mim vão formando a minha identidade. E é onde a gente tem que grupos minoritários, ou grupos que estão simplesmente fora dos padrões, eles recebem uma carga de informações muito negativas sobre si mesmos. E essas informações impactam na autoestima, que é basicamente no valor que eu dou a mim mesma. E essas informações que vão impactar na minha autoestima, elas vão impactar na minha autoimagem, ou seja, naquilo que eu projeto para as pessoas também. E quando a gente pensa nisso, é necessário um esforço muito consciente, ativo, de reconstrução de nós mesmos. Aqui eu me colocando como pessoa com deficiência, mas eu penso que muitas pessoas pretas também podem passar por isso, enfim, né? Outro dia eu vi um termo que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Eu já tinha ouvido falar muito na beleza negra. Sim.
E aí, de repente, eu ouvi falar na beleza LGBTQIA+. Eu ainda não tenho. Então, Esse termo não. Esse conceito eu achei muito Esse massa. conceito ainda não. Então, e aí eu fiquei pensando, eu quero muito ouvir um dia falar sobre a beleza do corpo com deficiência. Uhum. Como é que isso chega pra ti, Ju? Nossa, isso chega pra mim de uma forma... Eu lembro muito das últimas Paralimpíadas. Do marketing mesmo. Eu não vou lembrar agora o nome da revista, da empresa que fez, mas eu lembro que eles levaram uma das atrizes para pousar, foi a Cleo Pires. E eles fizeram uma montagem, era a Cleo Pires e eu acho que outros 2 artistas. E eles fizeram uma montagem como se eles tivessem algum tipo de deficiência, então tava ali, e era realmente deficiência física. Aliás, né, sem um membro, e aí tinha uma prótese. E quem via, e as pessoas que viam, inclusive pessoas com deficiência e, enfim, vários para-atletas, eles questionaram muito por que não colocaram pessoas, atletas realmente com deficiência para estrelar a campanha. Né? Por que não? Por que tem que ser alguém, por que a gente sempre tem que fazer esse ajustezinho? Traz alguém padrão para falar de algo que não é um padrão. Foi o que aconteceu há muito tempo, inclusive acontece até hoje com a beleza negra. Né, com os corpos que saem do padrão da magreza extrema, né, Victoria's Secret é uma marca que ela tem uma grande história com relação a isso, de como ela teve uma ascensão gigantesca e de repente ela tem uma queda grotesca, porque ela não aceitou que hoje nós temos outros padrões e que são aceitáveis. E aí o que aconteceu nas Paralimpíadas foi que outras marcas começaram a fazer campanhas realmente usando as belezas, né, de pessoas com deficiência. E aí o quanto nos faz observar com relação a isso? Né? Por que esse corpo não é um corpo bem aceito? Por que nós não podemos olhar para esses corpos com outros olhos? E aí o mercado ele vai pensar numa grande maioria, e aí nós temos muito, né, essa visão mercadológica, e a gente vai se acostumando com isso, mesmo sem entender o porquê. A gente vai tentando se encaixar ali como uma forma de ser aceito. Né? Isso reflete-se diretamente na autoestima. Então, são questionamentos que nós temos que levantar o tempo todo. Por que é assim? Por que não pode ser assado? Como diria o Matuto, né? Sim. E aí, eu fico pensando também que quando a gente pensa em autoimagem, a primeira coisa que vem à mente de quem não está acostumado é uma padronização. Então, eu quero passar uma autoimagem padronizada. E as poucas vezes que eu vi isso sendo debatido no meio de pessoas com deficiência, havia uma busca de apagamento dos caracteres da deficiência. Sim. Então, assim, quanto menos cega eu parecer, maior vai ser a minha exequibilidade, a minha aceitação, melhor vai ser a minha autoimagem. Isso faz algum sentido? É por aí ou a gente consegue pensar em outros caminhos? Olha, pelo menos a forma como eu trabalho, né, e aí eu costumo dizer que eu nunca reinvento a roda. Então eu sempre busco aquilo que já está interno. Então quando você olha e diz assim, eu queria parecer uma pessoa que tem mais credibilidade. Mas o que é credibilidade? É cumprir com o que eu digo? É marcar no horário e cumprir aquele horário? Se isso já está em você, a gente consegue transmitir isso através da roupa. E a gente consegue fortalecer isso, inclusive com outros meios, né? A própria psicologia, a terapia e a roupa em si. Então o ideal não é apagar a característica, é realmente ressaltar essa característica. Eu lembro de uma frase que eu ouvi que é: o que era que realmente te fazia ser a criança esquisita na escola? Provavelmente, se você trabalhar aquilo que você tinha, isso vai se tornar o adulto que tem uma característica única. E aquilo vai ser a sua marca. Então a gente pode pensar que aquilo que me definia na escola, o estigma, sim, né, da minha diversidade, quer como pessoa com deficiência, pessoa negra, pessoa LGBTQIA+, esse mesmo elemento que era usado para minha exclusão, para minha estigmatização, sim, pode ser comutado para eu ser uma pessoa única, me diferenciando, sempre quem sou. Exatamente. Para ser você. Aí, essa parte
Exatamente. Para se construir como você, né? Como um ser único, como o que é que Jobis tem que ninguém mais tem, né? O que é que Juliette tem que ninguém mais tem. Então, muitas vezes lá na infância, porque assim, a gente fala muito sobre escola e o quanto, eu sempre escuto isso, quem passa pela escola consegue enfrentar o mundo. É porque assim, na escola todo mundo é criança, a gente não tem uma total noção de convivência do que eu posso falar, do que eu não posso falar, de como é que eu posso brincar, como é que eu não posso brincar. É ali que nós vamos aprendendo as regras de convivência. Então ali é como se nós estivéssemos na nossa forma bruta. Né? Quem somos nós adultos? É a criança que cresceu e entendeu como se encaixar melhor numa sociedade. Né? Então a gente vai crescendo e vai entendendo, calma, né? Eu posso ser sincero, mas tem um certo ponto, eu não posso falar isso, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que me comportar assim. Mas no fundo, a gente sempre volta para o que nós éramos na infância. E ali tem características que são únicas. Porque por mais que a gente mude na vida adulta, tem coisas ali que vão permanecer e que a gente vai trazendo. Então tem como se trabalhar isso para ser esse nosso ponto de individualidade, né? De realmente ser único, de ser raro, de ser uma pessoa rara. Né? Cadê? Onde está a minha raridade? A gente pode buscar lá atrás. Então a autoimagem não se trata de autoestima ou fantasia? Jamais. Imagina que eu dissesse a você que você tem que usar algo que não te deixa confortável só porque aquilo vai te encaixar em algum lugar. Sei lá, uma blusa que te aperta muito. Só porque eu digo, não, todo mundo está usando, você tem que usar. Não vai ser você, não vai se sustentar, talvez você nem consiga sair de casa. Minha infância em 30 segundos, tá? Olha aí. Né? Então, pode falar. Não, pode falar. Mas é isso. Então, assim, quando a gente fica desconfortável, tô desconfortável. Sei lá, é meu sapato que tá apertando, é a roupa que tá apertando, é algo que é muito curto, eu tenho que estar subindo e tenho que estar descendo. Isso vai fazer com que quando você estiver em um determinado ambiente, você não se sinta protegido. Então eu poderia estar aqui conversando com você, mas eu estou o tempo todo preocupada como é que eu estou aparecendo. E isso vai fazer com que o meu rendimento naquele momento ele não seja o mesmo. Que seria se eu me sinto à vontade com quem eu sou. Então, na realidade, a nossa roupa ela tem que externalizar quem nós somos. Né? E não criar um personagem para que eu finja quem eu sou e a roupa vai estar ali falando por mim. Não, ela tem que ser um reflexo de quem eu sou. E ao usar essa roupa, isso pode me ajudar a ter mais força de quem eu sou e de trabalhar características que eu já tenho, ou seja, melhorar aquilo que eu já tenho. Ela vai ser esse agente para dar mais força para aquilo que eu quero projetar. Nossa, que bacana. Já tinha pensado sobre isso? Eu confesso que eu tinha um pouco, sim. Mas não assim com tanta elaboração, né? Porque a gente não pensa muito sobre isso, né? A autoimagem é uma coisa bem longínqua para a maioria das pessoas, né? Mas eu penso bastante sobre autoestima. Primeiro porque eu acho que é muito importante, né? Se a gente não acreditar que nós próprios valemos a pena, se nós não tivermos essa crença, fica muito difícil até passar isso para as pessoas. Exatamente. Né? Isso. E eu penso muito nesse atrito da construção da identidade com o capacitismo, gera uma ponta que às vezes a gente tem que ajustar. E quando a gente pensa que a autoestima também vai pegar o meu autorrespeito, às vezes a gente vê muitas pessoas com deficiência passando por contextos muito delicados e permanecendo nesses contextos, porque não sabe que tem direito de não estar lá. Sim. Né? Às vezes a gente fica se dedicando muito tempo a relacionamentos tóxicos, né? Quer intrafamiliares, quer conjugais, ou muitas vezes até com amigos mesmo, né? Que é um relacionamento que você pisa em ovos, que você tem um monte de coisas, e muitas vezes isso está associado à deficiência, muitas vezes não, né? Mas muitas vezes sim. Aquela coisa de que, olha, você já tem uma deficiência importante, então você não vai criar caso. Né? Você não é uma pessoa tão interessante assim. E quando a gente joga tudo isso nessa ideia da autoimagem,
eu sempre fico pensando na referência também. Sim. Porque uma pessoa, a gente tem um grupo lá de beleza sem fronteiras, né? Inclusive a gente se conheceu lá. E muitas vezes acontece da gente estar conversando das meninas estarem lá trocando, tem um monte de meninas que enxergam, meninas que não enxergam. E aí a gente fica conversando e muitas vezes eu me apercebo de como de como a gente não tem um referencial visual de coisas que para as outras pessoas são óbvias. Sim. Isso vai impactar na autoimagem, né, Ju? Impacta. E eu não tô falando isso, gente, numas de ai, coitadinho, não, sabe? Mas numas de aquilo que a gente sabe, a gente pode mudar. Confessando pra vocês uma coisa, eu não sabia que existiam vários estilos de roupa. Eu não sabia, porque eu não via as pessoas se vestindo. Então, assim, pra mim, você vem cá, não sei quem você é, mas deixa eu passar a mão na sua roupa aqui. Sim. Deixa eu ver como é que você tá. E aí, o que me aconteceu muito na infância, na adolescência, era a minha família me apresentar uma roupa, eu não gostar, normalmente eu me sentia muito exposta. E eu falava que eu não queria usar aquilo. E olha, todo mundo tá usando isso. Nossa. E eu lembro que falava assim, só tem isso pra você usar. Ai, só tem isso. Só tem isso. E eu só tem isso, machuca. Só tinha isso. E aí, o que aconteceu? Eu casei e vim morar sozinha na minha cidade, né? Na minha cidade atual, né? Minas Gerais. Sem ninguém. E aí eu tive que comprar roupa sozinha, porque as pessoas que moravam aqui comigo, elas também tinham seus deveres. Então, nem que elas quisessem, elas poderiam sair comigo para comprar roupa. E eu lembro que a minha maior perplexidade foi quando, pela primeira vez, eu fui numa loja de roupa sozinha. Sim. E eu cheguei lá na vendedora e eu falei, olha, eu queria uma blusa pra sair. G. E ela falou, tá. De que estilo? Ah, eu queria um estilo assim, que fosse mais discreto, mas também que tivesse personalidade. Ela pegou e me colocou na frente de um armário e falou, pode olhar. Olha aí o que você gostar. Olha aí o que você gostar, eu vou atender outra pessoa e daqui a pouco eu volto e te ajudo. Eu falei, tá. Foi um dos momentos mais perplexos da minha vida, porque eu não sabia que existia tanto tipo de roupa. Eu fiquei... É sério. A descoberta, né? Foi a descoberta. Eu devo ter pego umas Meu gato chegou na sala. Oi, gato da Júlia. Ai, eu devo ter pego umas 15 roupas diferentes. E eu me toquei, gente, mas essa não é uma loja de roupa. É uma loja comum. Eu não sabia que tinha tudo isso. E me conta, como é que você pensa disso? Como é que trabalha isso? Como é que isso tudo chega pra vocês? Não é? Aguçar vários outros sentidos. Né? Você até falou, pegar no tecido, sentir o toque da peça, como é que essa peça está no seu corpo. Eu até adiantei uma coisinha com relação ao conforto. Se fala muito de conforto como sendo, tem que ser folgado, tem que ser uma malha, tem que ser... Não é, né? A peça confortável é aquela que não me deixa, parece redundante, mas não me deixa desconfortável. Então, é aquele sapato que ele até pode ser alto, mas ele não machuca o meu pé. Ele me possibilita caminhar. Né? Tem sapatos que, meu Deus, eu olho e digo, gente, essa pessoa podia estar descalça, porque ia estar andando mais, né? Ia estar andando melhor. É uma peça que não tem que estar o tempo todo ajeitando. Né? Então, quando você prova a peça, mesmo sem ver o modelo, é aquilo que você sente que você não tem que estar ajeitando, que não tem uma parte do seu corpo aparecendo que você talvez não gostasse. Né? Às vezes é um decote muito grande, às vezes é muito curtinha, às vezes é uma parte do braço que eu não quero que apareça. Então, sentir isso e perceber também no seu corpo o que é que você gosta mais, né? O que é que você quer que se sobressaia, é também interessante fazer esse exercício. Eu curto as minhas pernas. Então, ok, acho que dá para usar algo mais curtinho. Eu gosto do meu colo. Posso usar um decote um pouco maior, porque eu sei que é algo que eu gosto. E ao vestir essa peça, ter essa sensação, né? Ter essa percepção. E aí lembrar, nem justo demais,
né, que parece que vai rasgar ou que você sinta que está apertando e aí se torna desconfortável para sentar, que se torna desconfortável para caminhar, mas também nem solta demais que parece que você pegou de alguém. A gente tem que lembrar que tem um corpo ali embaixo e que esse corpo ele pode estar mais moldado, mesmo que não seja extremamente justo. Então esses são pontos que é legal a gente ir pensando, né? Vocês irem pensando. Então, tá, eu posso até não ver, mas eu consigo perceber como é que está no meu corpo. E desenvolver esse sentido, né, do perceber como está no corpo. E isso é muito importante. Porque no momento que você é diferente da sua infância, que só tem isso para vestir, hoje você pode escolher. Né? E o escolher a peça é algo que nos empodera. Tem uma ação voluntária que existia há muitos anos, eu nem sei se ainda existe, que se chama Street Story. Então é uma ação que eu acho que começou no Paraná, Curitiba, alguma coisa assim. Eu fui bem de um canto para o outro, né? Mas eu acho que foi Curitiba, algo assim. E qual era a grande sacada do Street Story? Não era só pegar peças para fazer doações para moradores de rua. Era criar uma loja, um formato de loja de rua, em que os voluntários iam estar lá na posição de vendedores ou de pessoas que estavam aqui, né? Quando a gente fez aqui, eram caminhões onde ficava o nosso estoque. E esses moradores de rua eram atendidos. E eles entravam e diziam, eu queria uma peça assim. Eu lembro muito de uma senhorinha que ela dizia, eu quero uma bermuda azul, que era para o filho dela, e tinha que ser azul. Então lá vai a gente procurar a bermuda azul, que fosse tamanho M, para vestir bem. Então era a possibilidade que eles tinham de não só... Eles estavam recebendo como doação, mas era o momento que eles tinham de poder escolher. De saber que eles podiam escolher. E olhar para a peça e realmente não gostei. Não é isso que eu quero outra coisa. E aí a gente ia lá e ajudava essa pessoa a encontrar o que ela queria. Então, esse poder de poder escolher, né, poder escolher faz toda a diferença. E para poder escolher, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o que eu quero. Eu só vou conseguir escolher entre maçã e banana se eu souber qual dos dois eu gosto. Então, se eu nunca provei nenhum dos dois, como é que eu escolho? Aí eu vou ter que provar para depois poder dizer, eu gostei mais desse e eu não gosto tanto desse. Então, a isso também eu chamo de repertório. Nós vamos ter que ir refinando o nosso repertório. Então, hoje você está com uma t-shirt que é de malha. Se em algum momento você provar uma blusa que é tecido plano, que é um tecido que não estica tanto, você vai sentir que é uma sensação diferente. E aí pode ser que você vista e que você se sinta melhor, se sinta mais bem vestida. Ou não, pode ser que você vista e você não goste muito da sensação. Essa sensação que você vai ter também vai interferir de como vai estar, né, a sua autoestima naquele dia. A sua própria percepção de valor. Então a gente vai começar a pensar também em consciência corporal. Exatamente. Totalmente relacionado. A consciência de como eu estou sentada para começar, se eu estou conseguindo, se eu estou ereta, se eu não estou ereta, se meu ombro está para trás demais, ou está num nível bacana, né? Exatamente. Porque eu estava pensando também que quando a gente não enxerga, a gente não tem somente... não enxerga e nunca enxergou, tá? É diferente da pessoa baixa visão. Sim, que ela verdade. vai ter um repertório imagético. Sim. E quando a pessoa ela não enxerga e nunca enxergou, a gente pode ter uma desapropriação dos nossos corpos. E eu penso que isso afeta a autoimagem. Muitas vezes a gente chega nos espaços, por exemplo, né, a pessoa fala assim, senta fulano. E é bem interessante porque não é você que quer sentar. Sim. É um objeto que eu estou decidindo onde posicionar, né? É uma despersonalização completa do indivíduo. Eu não tenho mais essa minha personalidade. Então, quando eu entro naquela questão, você tem que escolher, você tem que poder escolher entre uma t-shirt de malha ou de algodão ou de visco lá, e do que for, eu preciso ter antes essa noção do meu corpo, essa reapropriação de que esse corpo é meu. Sim. E essa consciência de como eu sento, de como eu olho,
da voz que eu vou projetar para não fazer de mais, não fazer de menos, né? Eu, pessoalmente, eu brinco que depois de certa idade, eu fiz uma reintegração de posse com o meu próprio corpo, para depois começar a me empoderar da minha história. Olha que doideira. Né? Porque a gente não fala disso, mas muitas pessoas com deficiência, a gente tem uma reintegração de posse com o nosso corpo. Perdão, a gente perde o poder sobre esse corpo que a gente tem. Porque muitas vezes o cuidado que a gente recebe, ele é tão over que ele passa por uma desapropriação. Sim. Isso é muito sério. O pessoal millennial, né, lembro que o pessoal fala assim, você não tem que ir. Isso não é só em torno da deficiência. Você não tem que ir. Você não tem que ir. Você não tem escolha. E quando você vai pensar na autoestima, na autoimagem, no empoderamento, para justamente a gente conseguir ser protagonista da própria história, que no fundo é um pouco do que a autoimagem também nos oferece. Sim. Sim, eu preciso fazer escolhas. Mas para eu escolher, eu preciso me entender e me conhecer. Porque se eu estou acostumada a engolir qualquer coisa, se eu estou engolindo a maçã, a banana, tanto faz. E aqui trazendo outra imagem. Se para mim, com certeza a Júlia ouviu muito sobre isso e vai dar um show pra gente. Se eu estou acostumada a usar somente o que dizem que está na moda, o que é dito como correto para mim, meu corpo é igual a boca que engole a maçã e a banana e não sabe a diferença. Exatamente. Faz algum sentido, Ju? Faz todo sentido. É exatamente isso. Então, a gente tem que se empoderar do que nós somos, né? E aí entra também o autoconhecimento. Eu já tive uma pessoa que olhou para mim e fez assim, eu não consigo fazer o processo de consultoria porque você fica falando que sempre parte do princípio de onde eu quero chegar, mas eu não sei onde eu quero chegar. Então como é que eu vou fazer? Eu não sei quem eu sou, a gente vai descobrir quem você é no processo. Já que você não sabe, eu vou poder ajudar. A gente vai descobrir quem você é. Mas também falar sobre isso e falar isso aponta para onde a gente está hoje. Eu já tenho consciência, cara, eu não sei onde eu quero chegar. Ou eu não sei quem eu sou, mas hoje eu já me torno consciente de que eu não sei quem eu sou. E aí é onde começa o processo para descobrir quem é, né? Quem sou eu. E o eu sou é algo muito forte, né? Algo que declara. Então, eu costumo dizer que a gente não veio para cá à toa. Né? Eu não acredito em um ser que criou a gente, jogou aqui embaixo e vai lá sofrer. Não, a gente está aqui por algum motivo, né? E aí, dentro disso, perceber quem eu sou, ter essa consciência corporal, né? E a consciência corporal, no caso das pessoas com deficiência visual, ela é mais importante do que no meu caso, por exemplo. Mas eu também preciso ter consciência corporal. Né? As pessoas que enxergam precisam ter a consciência corporal. Só que aí nós vamos para níveis, né? Que níveis são esses de consciência? E quando a gente fala sobre essa questão do corpo, ele também vai entrar muito dentro do quesito da cobrança. Então, às vezes eu tenho um corpo que ele é totalmente funcional, que minhas taxas estão todas boas, que ele está funcionando direitinho, eu durmo bem, acordo bem, mas ainda assim eu estou insatisfeita com o meu corpo porque não está igual ao corpo da capa de revista, né? Ou da capa do Instagram. E isso acontece muito, e são coisas que nós precisamos nos policiar. Né? Não é que eu vá olhar ou vá ter uma outra percepção e eu queira fazer alguma melhoria. Isso é uma coisa. Mas eu não posso entrar naquilo de odiar o que eu tenho e querer chegar em um outro ponto. E aí entrar de novo a nossa autoestima. Então, cadê a minha consciência de quem eu sou, do meu valor? O que foi que aconteceu aí que eu perdi meu valor no meio do caminho? Né? E, enfim, quando nós falamos em roupa e quando nós falamos em imagem, tudo isso tem que ser refletido. Porque, como a gente já falou, eu não estou aqui construindo um personagem, não vai ser um personagem que vai ser construído. Né? E na terapia, a gente sempre volta para aquela coisa, né? Mas e aí, o que foi que você sentiu nesse momento? Qual foi sua percepção? E o que é que você pode fazer agora? A mesma coisa é quando nós falamos em imagem. Então, a minha postura, a forma como eu falo, tem até um livro muito interessante que é o que fala sobre a comunicação não violenta. Como ter uma comunicação não violenta? E aí, em vários níveis. Mas uma coisa muito legal no livro é que ele fala sobre
As pessoas que têm uma comunicação violenta com o outro é porque ela tem uma comunicação violenta com ela mentalmente. Então, quando eu começo a melhorar a minha comunicação comigo, a forma como eu me percebo, isso reflete também na forma como eu trato o outro, na forma como eu me visto. Porque se eu não tenho medo que o mundo me veja, eu não tenho que me esconder atrás de uma roupa. E assim, quando você começa a fazer uma consultoria de imagem, por exemplo, né, que a gente começa a olhar todos os pontos e perceber coisas que já são super legais ali que a gente pode potencializar. Então, sei lá, você tem uma boca bonita, eu posso potencializar isso com batom. Talvez você nunca tenha usado batom. Ou é um homem que ele tem braços bonitos, nós podemos potencializar com o tamanho de manga de camisa certo. E isso começa a despertar opinião nas outras pessoas, porque as pessoas começam a ver mais, começam a elogiar mais. A gente começa a chamar mais atenção. E eu também tenho que estar pronto para isso. Pronto para receber aquilo. Né? E aí é como você falou, se eu não tenho consciência de quem eu sou e se eu acho que tenho uma deficiência, não posso exigir muito, eu começo a me colocar em um lugar em que eu não mereço receber aquilo. Em que eu não mereço cuidar da minha aparência. Que eu não mereço me sentir bem, né? Ou me sentir bonito, ou me sentir atraente, sentir que algo em mim também é atrativo. Então vai muito dessa percepção de quem eu sou, do que eu quero e de como eu estou me construindo. Agora só eu pergunto, faz sentido? Faz bastante. Eu estava pensando aqui Você estava falando e eu estava lembrando de um texto de uma amiga nossa, e que ela fala que as pessoas com deficiência muitas vezes elas são sempre vistas através de um muro de baixas expectativas. Sim. Então, tudo o que você faz é maravilhoso, porque na verdade eu não esperava que você fizesse nada. E aí a gente chega no ponto, o Joe Bisque, por exemplo, ele é um canal que ele nasceu com a missão de falar da questão da deficiência de uma perspectiva emocional. Uhum. Só que a pessoa precisa ter muito cuidado, senão vai virar assim um lugar da gente se deprimir. Entende? Então eu sempre tento trazer, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para o tamanho do buraco para saber como é que a gente sai, a gente precisa também ter uma noção de que existem possibilidades. Sim. Porque senão, e aí eu fiquei pensando, você ficou falando tudo isso, eu fiquei pensando, tudo isso são possibilidades. Né? Então, eu recebo, por exemplo, muitas pessoas que vêm conversar comigo e falando assim, a queixa universal é, eu não enxergo, então eu tenho muita dificuldade de encontrar um parceiro. Porque as pessoas entendem que uma pessoa cega não é um companheiro sexual para romance, ou o que for, em potencial, porque existe essa ideia de que nós somos anjos, santos e coisas assim. E aí eu estava lembrando de um relato que eu vi de uma moça, que ela estava em um contexto de paquera, e que ela, naquele momento, o que ela fez para se aproximar da pessoa que ela estava interessada? Ela pediu uma ajuda para ler. Uma coisa que ela precisava. Estrategista. Só que aí, como é que ela fez para deixar claro que ela não era uma menina com deficiência para ler? Ela abriu a Bíblia. Então, assim, por que eu estou contando isso? Não é para expor a menina, mesmo porque eu nem disse o nome, mas exatamente. Ela no YouTube. Então, mas a questão não é essa. A questão é a gente encontrar o caminho para viver quem a gente é e mudar essa deficiência que poderia ser utilizada como barreira, como até mesmo forma da gente exercer o nosso protagonismo. Gente, eu achei essa história dessa moça uma das mais massas que eu conheço de conquista. Porque, por outro lado, a gente vê gente falando assim, Jô, eu tô conversando com uma pessoa faz X tempo e eu tô com muito problema porque eu não tenho coragem de contactar depois que eu sei. Nossa. Eu não tenho coragem de contar, porque se eu contar, ela vai sumir. Tem outros casos de meninas, de rapazes que vão para baladas, né? E tal, pouca luz, e o negócio para daqui, para de lá, e rola. E aí, de repente, a pessoa descobre que acabou de viver relações
como uma pessoa cega. E aí a pessoa fica mortificada, tipo assim, como se ela tivesse feito um estupro, assim, sabe? Ai, pelo amor de Deus, me perdoa, eu não sabia, me perdoa. E aí, e essas são coisas que a gente não... Porque enquanto aquele momento acontecia, a pessoa estava perfeitamente consciente de que aquela pessoa estava lá. Uhum. Mas quando ela viu o signo da deficiência, ela esqueceu que a pessoa quis. E ficou lá com aquela questão de perdão. E aí a minha pergunta, eu sou malvada que gosta de fazer perguntas difíceis. Como que a gente pode, só uma palhinha, como é que a gente pode pensar nessa transformação de um corpo com deficiência deixar de ser uma ferramenta de exclusão para se tornar uma forma como que aquela moça fez, da gente contar a nossa história, mandar o nosso recado, sem vitimismo, mas também sem se esconder. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil. Não é não. Gente, olha, eu vou dizer aqui qual é o preço da consultoria, brincadeira. Oi, mas é uma pergunta. Mas existem todos os elementos na nossa imagem, e aí quando a gente faz uma consultoria de imagem, ela é por nós, mas é pelo outro também, né? É como o outro vai perceber. E aí existem dois termos que eu sempre gosto muito de trazer, que isso vai ter muito a ver também com estilos, com aquilo que eu quero projetar, os ambientes que eu frequento, que são as energias que nós emanamos. Então, todo mundo vai emanar, ou nós vamos emanar energia Yin e Yang, onde nós também podemos falar de energia feminina e masculina se a gente pensar na composição biológica de homem e mulher, né, biologicamente falando. E aí, nós temos como brincar com essas energias, né, e através dessas energias e modulando a nossa imagem para aquilo que a gente quer projetar. Então, exemplo, quando a gente pensa no perfume, homens normalmente usam perfumes mais amadeirados, perfumes mais fortes. Mulheres normalmente usam perfumes que são levemente mais adocicados ou mais cítricos. E aí vai depender daquilo que eu quero projetar. Um perfume muito adocicado, com uma projeção muito grande, sei lá, para a gente usar de manhã, já não vai ser tão legal porque ele pode se tornar enjoativo. Porém, em um jantar romântico, para a mulher, e aí você, enxergando ou não, você sente o cheiro, você sente a projeção. Então a pessoa está chegando, ela já vai anunciando a presença dela através do cheiro. E isso é muito forte. E se torna aquela presença que vai além daquilo que eu estou vendo. Mas quando nós falamos de como é que o outro pode me ver, né, do enxergar, é realmente dentro da nossa imagem. Então, que elementos são esses que eu estou usando? Quais são esses tecidos? Quais são essas cores? Quais são os acessórios? Eu uso ou eu não uso acessórios? Tem interessância, né? Tem uma consultora de imagem que ela usa esse termo, interessância. Tem interessância na minha imagem? Tem algo que chama a atenção? Então, exemplo, eu posso optar por ter uma imagem que projete bem mais força e mais autoridade, o que pode distanciar algumas pessoas, mas também vai deixar a pessoa com o pé atrás. Então, imagina que você está se deparando com um pitbull. Por mais que, quando você escuta, no seu caso, né, você vai escutar o latido do pitbull, você vai ver que é um latido muito forte, estrondoso. Então, você já imagina que é um cachorro grande, que tem força, ele pode te machucar. Para as pessoas que enxergam, a gente vai ver na imagem do pitbull que ele é forte. Ele nem latiu, mas eu estou vendo ali. Eu não vou passar a mãozinha. Eu acho pitbull um cachorro lindo, mas assim, gente, eu não vou passar a mão na cabeça dele, porque eu sei que se ele me morder, ele arranca a minha mão. Ele tem força para isso, ou seja, ele pode ser super fofinho, mas no primeiro momento eu olho para ele e ele me causa um certo medo. Já quando a gente pensa em um poodle, é diferente. É aquela coisa fofinha, bonitinha, aquele pelinho, você alisa o poodle e muitas vezes é o poodle que vai atacar, porque ele fica tão assustado, porque ele sabe que ele é pequenininho, e pode ser que ele ataque de cara, já para mostrar que ele tem força. Na vida real, quando eu quero mostrar força, não é legal que eu grite, que eu tenha que gritar para mostrar essa força. É legal que quando a pessoa me perceba, ela já sinta isso, se é isso que eu quero. E aí isso pode acontecer em alguns ambientes. Em outros ambientes, né, o que pode acontecer é que eu quero mais proximidade. Então, provavelmente, no meu caso, eu sou mulher. Vai que eu começo a trabalhar em uma empresa que só tem homens e eu estou numa posição de chefia.
com certeza eu vou ter que transmitir mais força. Porque eu sou sexo frágil, né? Como a gente costuma dizer. Então eu vou ter que transmitir mais força para eles entenderem que não dá para brincar, a gente tá ali trabalhando. Agora, se eu vou para um jantar romântico, aí a situação já muda de figura. Então, a primeira coisa que tem que se fazer, para fazer esse ajuste, né, de não parecer ser um objeto, é deixar de ser um objeto do meio. É entender o que eu quero projetar. Então, é ter intencionalidade. Eu estou aqui, estou em casa e estou com meu marido. É uma coisa, né? Eu termino me vestindo de uma forma, termino sendo, e aí quando eu digo me vestindo, não é nem só a roupa, todas as características. Mas se eu estou em outro canto, quem são as pessoas que eu vou encontrar? O que é que eu quero projetar? Como é que eu quero ser percebido? E aí a gente modula essa imagem para aquele momento. Então, entender essa percepção. E aí é o que eu proponho para todo mundo que está assistindo. A partir de agora, começar a pensar com intenção. Quem é que eu vou encontrar? Qual é o lugar que eu vou frequentar? Tem regras, né, de vestir, de se comportar ali. E como é que eu quero ser percebido? E aí a gente consegue começar a ajustar a imagem. Acessórios, maquiagem, a roupa em si, tudo isso vai impactar. Quando eu vou para tecidos que são muito mais leves, por exemplo, e isso inclusive homens, né? Se eu vou para bases mais leves, fica uma imagem mais acessível. E aí se a gente quer uma imagem mais forte, vai para tecidos mais encorpados, vai para uma alfaiataria. Quero ter ali uma certa força, mas eu não queria ficar tão distante. Tem alguns linhos que são mais encorpados, mas o fato em si de ser algo mais natural já deixa mais acessível. Quando nós pensamos em cores mais claras normalmente nos deixam mais acessíveis. Você fica com a imagem mais leve. Cores mais escuras, mais autoridade, porque você tem um adicional de preto. Acessórios maiores vão causar mais impacto. Acessórios mais delicados, no caso das meninas, como uma joia, né, aquela coisa mais joia, ou pérolas pequenininhas, coisas menorzinhas, vai nos deixar com a imagem mais delicada. Então, talvez se é um ambiente que eu quero mostrar mais força, que eu quero mostrar que eu tomo as minhas próprias decisões, você pode fazer um ajuste nesse tamanho de acessório. Procurar acessórios mais angulosos, porque também vai trazer essa percepção. No caso dos homens, se ele usa um colar de metal, se ele usa um relógio de metal ou de couro com uma pulseira de metal, ele já começa a trazer mais informações para essa imagem, já começa a transmitir mais força. E sempre se atentar para atualizações. Então, faz 10 anos que eu comprei minhas peças, e isso acontece com muita gente. Tem gente que não gosta de comprar porque acha que não é importante. Mas quando você olha, parece que a pessoa está com roupa de 10 anos atrás. Então eu estou atualizando, porque trazer esse shape mais moderno, um ar um pouco mais moderno, e aí não precisa ser algo que é totalmente pontual. A gente está usando laços gigantescos no verão, e eu sei que talvez não chegue isso até o inverno. Se eu vou comprar esse tipo de peça, eu já vou comprar consciente que ela tem um período que eu vou usar. Então, talvez eu não vá fazer um alto investimento. Eu tenho que ter essa consciência. Talvez se eu tiver um orçamento mais limitado, eu não faço esse investimento. Exatamente. E aí eu busco uma cor que é mais atualizada, uma modelagem que é mais atualizada, sem ser exatamente aquela peça que é o hit, que eu sei que vai passar pouquinho tempo. Eu dou uma pesquisada, sei lá, vai passar mais 2 temporadas, eu sei que ainda vai estar se usando. E aí eu vou lá e eu faço um investimento. Mas buscar também uma atualização nas modelagens, buscar uma atualização do shape e trazer aquilo que valoriza o corpo. Por quê? Porque a nossa roupa, ela também é uma armadura. Então, se eu estou me sentindo bem, né, se eu me percebo bem, isso reflete em como eu me comporto com o outro. E aí eu saio um pouquinho, isso é para qualquer pessoa, né? Eu saio um pouquinho dessa posição de me envergonhar, de me colocar para baixo, que dá a possibilidade para o outro de achar que ele pode decidir por mim, e eu entro numa posição de que eu posso decidir, e claramente você vai olhar para mim e você vai entender que eu sou uma pessoa que pode decidir. Então isso vai dar para o outro, né, meio que aquela sensaçãozinha de que talvez aqui não seja um poodle ou seja um pitbull. Eu vou ter que ir com mais calma, eu vou ter que entender quais são os meus passos. Deu para dar uma... Nossa, eu tava lembrando que quando eu fui fazer faculdade, né? No meu primeiro dia na faculdade, não era faculdade bem, era a recepção dos alunos que tinham sido aprovados.
E aí eu cheguei lá e teve a cena mega estranha de uma moça que estava lá funcionando na faculdade. E ela queria que eu me sentasse afastado dos outros alunos. Sim. O pessoal tinha que subir um tablado, tipo assim, era um passo. E ela colocou a minha cadeira lá embaixo. Que ela entendeu que como eu não enxergava, eu não poderia, não conseguiria subir, dar um passo para frente e sentar no lugar. E foi uma coisa assim, que eu tive que falar assim, desculpa, vou sentar com todo mundo, desculpa, assim. E eu tive que já chegar assim, marcando o território. Sim. E aí eu comecei, para economizar a minha emoção, né? Eu comecei a pensar em roupas que eu pudesse vestir que falasse assim, olha, tem alguém aqui. Sim. Né? Eu não sou um corpo desapropriado. Uhum. Né? Eu tenho deficiência, sim, não nego isso. Na verdade, eu até me orgulho. Sim. Mas eu tenho personalidade, eu tenho história. E aí eu comecei a tentar transmitir isso através das minhas roupas. E é engraçado, você ficou falando, você fala as coisas e eu fico assim, fica passando fio na minha cabeça. Não sei se está acontecendo com mais alguém. Mas eu fiquei lembrando que quando eu fazia facu, eu usava muito roupas escuras. Calças pretas, eu tinha eu botava umas camisas, uns azul mais escuro, preta. E aí você foi contando, e quando a faculdade acabou, Júlio, eu nunca mais usei essas roupas. Nossa, era realmente juro, um escudo. Nunca mais, nunca mais. Era o seu escudo. Era o meu escudo. E maquiagem, e assim, eu gosto no dia a dia de makes coloridas, né? Sim. Mas muitas vezes eu usava aquelas cores mais berrantes, do tipo assim, olha, eu tô aqui, ó. Uhum. Né? E eu tinha consciência que era isso que eu queria transmitir. Ou aquelas makes mais neutras. Uhum. Do tipo assim, eu sou séria, tá? Só pra constar, eu sou bastante séria. Bastante formal, então vai com calma. É. E aí depois que eu saí, eu voltei a usar minhas sombras mais coloridinhas, mais abertinhas, minhas roupas mais abertinhas. Hoje eu nunca passaria pela minha cabeça atender um paciente de preto. Nossa. Nada contra, mas assim, não passaria, porque não é assim que eu me sinto. Mas você foi contando e eu fui lembrando que eu me arrumava para ir para a faculdade como quem se arruma para a guerra. Porque era assim que emocionalmente eu me sentia. Sim. Não estou dizendo que todo mundo... Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que era um ambiente em que a gente não tem muito a incidência de pessoas com deficiência, né? Sim. A minha cidade não tem a cultura... Não, aqui também não tem. Então eu era, tipo, meio que a única, né? Uma das poucas. E aí, se eu não abrisse bem o olho, era tipo, leva ela lá, senta ela lá, bota ela lá e fica quieta. E aí eu tava realmente sentindo psicologicamente como isso impacta na gente, né? E ao mesmo tempo que é um pouco cansativo esse processo, já encaminhando pro final, mas também é um pouco empoderador. Sim. Porque eu comecei a entender que eu tinha escolha. A postura de vítima, né? Mesmo que a gente seja realmente vítima de alguns processos culturais, mas estar numa postura de vítima é extremamente desgastante. Então, quando a gente começa a pensar em autoestima, autoimagem, usar o nosso corpo como expressão, usar a nossa roupa como expressão, a gente começa a sair desse lugar de vítima. E eu queria trazer uma última pergunta para poder a gente começar a pensar, para a gente se encerrar, que é assim, ó, a roupa vai variar de como eu uso, de quando eu uso, né? Tatuagem, como é que fica? Olha, tatuagem é a expressão de quem você é. Certo. Então, há 2 semanas eu fiz uma análise cromática e a cliente, ela tinha tatuagens todas pretas e ela caiu na cartelada de primavera, que são cores bem coloridas, intensas. Ela, meu Deus, eu vou ter que começar a fazer tatuagem colorida porque não tem preto na minha cartela. E na realidade não, né? A tatuagem é uma expressão de quem você é também, ela tem que ser uma extensão daquilo que você é para que ela faça sentido. Então eu conheço pessoas que têm o corpo todo tatuado e eu acho incrível.
Como tem pessoas que só têm tatuagens bem pequenininhas e que também é incrível, como pessoas que só têm tatuagens pretas e que é incrível. Mas tem que ser algo que expresse aquilo que ela é. Até porque tatuagem, teoricamente, é algo eterno. Nós já temos os lasers, mas ela vai representar um momento que você está vivendo, mesmo que tenha algumas pessoas que digam, não tem significado. Mas foi pelo menos algo que eu gostei. E é uma forma de expressão, né? Então, quando você tem uma tatuagem, aquilo expressa algo. E, por mais delicada que seja a tatuagem, tem um fundo ali de rebeldia acontecendo, de disrupção. As pessoas que se tatuam, elas são disruptivas em algum nível, né? Tanto que quem fazia as tatuagens eram os povos pagãos, eram os pagãos, eram os guerreiros. Então a tatuagem ela tem isso muito forte no histórico dela, né? E aí quando a gente vai acompanhando a evolução da tatuagem, seus significados, vai percebendo o quanto aquilo ali transparece personalidades. E aí a intenção ao se tatuar é que seja realmente algo que ele represente. E aí entra também no estilo, eu gosto, né? Acho bonito no outro, mas não ficaria legal em mim. Por quê? Porque talvez não me represente. Então tatuagem ela tem muito essa relação. Legal. Acho que a gente pode terminar. Tem alguém colocou alguma coisa que a gente possa responder? Porque senão a gente pode... A Carla Daniela está dizendo que eu ouvi Joyce é sempre um aprendizado. A Aninha falou que que sair sozinha para comprar roupa é muito libertador. Massa, né, Aninha? Adoro! É verdade. E assim, entender, né, o que realmente é isso. É ter essa percepção de realmente entender aquilo que se quer. Deixa eu ver, e a Aninha até diz aqui que acha que por medo de errar, ela tem uma tendência a comprar roupas quase no mesmo estilo, né? E aí tem também a querer fazer até outras iguais. Tem vários comentários aqui. Ô Aninha, eu já comprei tanta roupa que eu não usei, mas foi tão bom pra mim. Porque assim, eu entendi que eu precisei comprar roupa que eu não gostava pra aprender do que eu gostava. Olha que doideira, porque eu não podia olhar, né? Eu não podia ver as capas das revistas, coisas. Sim, verdade. E aí aqui no Instagram, Dinho terminou falando, você comentou sobre a questão do preto, e aí ele terminou dizendo que passou por isso hoje. Ele estava vestido todo de preto, passou por um grupo de pessoas distribuindo panfletos, e nenhum deles parou e ofereceu. Todos olharam para baixo. Essa transmissão da força. Será que ele vai receber o panfleto ou ele vai me dar um tranca, né? Vai me dar um... Vai me dar um fora. Se ele queria, porque se ele queria os panfletos, ele ficou frustrado. Exatamente. Espero que ele não quisesse o panfleto. Mas é isso, então tem esse impacto. E assim, talvez até para essas pessoas que não te ofereceram panfleto, talvez para elas nem tenha ficado tão claro o motivo de não ter oferecido. Às vezes é até inconsciente. Então nós temos como moldar essas características para que nós possamos fazer de forma consciente. Ter esse poder, e é poder, né? Conhecimento é poder. Pois é isso, Júlia, eu queria agradecer muito você ter me levado para o seu Instagram, né? E você ter vindo aqui no Job Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra você. Quem não conseguiu entrar no YouTube, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Oi! Essa é Jobis. Jobis, acena pra eles, por favor. Oi! Deixa eu colocar aqui de novo. Ai, gente, que doideira. Não, mas agora com a internet a gente tem ubiquidade, né? Tá uma na casa da outra, a outra na casa da outra. Até o gato apareceu. Até o gato apareceu. E eu queria, assim, agradecer demais. E, tipo assim, você foi a primeira pessoa que eu trouxe pra live aqui no Job Específico. Que honra! Pois é, eu fiquei muito feliz. Que coisa boa. Fico feliz também, né? Adorei o papo, adorei as suas considerações. Tem muito que a gente, né? Muito aí pra gente pensar realmente. E reformular e repensar, né? Se posicionar diferente. Então foram considerações muito proveitosas. Eu agradeço muito também você aqui, viu? E eu ter estado aí também. E espero que a gente consiga desenvolver coisas muito legais juntas.
porque a gente precisa trazer ferramentas de empoderamento, de crescimento, né? Acho que passa por aí, tá bom? Tá bom. Um abração. Muito obrigada, gente. um abraço. Beijo. Tchau, pessoal do YouTube. Beijão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Até mais. Boa noite. Até mais. Agora, Peraí. Calma. será que é aqui? Pronto, parou.